O Banco Central divulgou hoje a previsão para a economia do ano que vem. A autoridade monetária vê uma alta de 2,1% no PIB de 2022 e já para esse ano de 4,7%. Lembrando que a previsão anterior, divulgada em junho, era de 4,6%. O relatório trimestral sobre a inflação informa que os indicadores econômicos sugerem a continuidade de evolução da atividade doméstica, que inclui o crescimento da economia ao longo do segundo semestre. E para entender o que tudo isso significa, a gente chama agora a Priscila Yazbek, porque, Priscila, muito boa tarde para você. Tarde. Bom, chama a atenção o fato de que as previsões do Banco Central estão descoladas daquelas que você trouxe para a gente aqui, que são as previsões do mercado, né? Então, por que isso? Por que essa diferença, inclusive, tão grande até na projeção para o PIB do ano que vem? Pois é, Carlos, o que surpreendeu o mercado, boa tarde a todos, é que o Banco Central ele tem uma visão até mais pessimista para a economia nesse ano, mas justamente por causa disso, ele acha que vai conseguir levar a meta da inflação no ano que vem, a inflação para a meta. A gente montou aqui um quadro para mostrar alguns dos principais destaques desse relatório trimestral de inflação, com as projeções do mercado, que são as projeções que você falou, do Boletim Focus do Banco Central, que consulta mais de 100 instituições do mercado financeiro. E aqui, nessa coluna do BC, estão as previsões do relatório trimestral de inflação. O que a gente tem aqui? Então, para o PIB deste ano, o mercado espera um crescimento da economia de 5,04%. Vale falar que o Boletim Focus, ele às vezes tem um certo delay, um certo atraso em relação às projeções que os economistas vão atualizando ao longo dos dias. Por exemplo, o Focus dessa segunda, ele foi consultado, as consultas foram feitas na semana anterior. Já o Banco Central, no relatório que foi divulgado hoje, prevê um crescimento para a economia de 4,7% para este ano. Para este ano também, o Banco Central prevê uma inflação mais apertada. Inclusive, o Banco Central ressaltou no relatório que ele acha que a inflação vai bater um pico de 10,2% neste trimestre e depois ela vai começar a suavizar, mas ainda se mantém alta no curto prazo. E aí o que acontece? O efeito dessa inflação alta e desses juros elevados neste ano seria um crescimento maior no ano que vem, segundo a visão do Banco Central. Então, aqui o Banco Central aí prevê... é que descola bastante, Exato. Né, o número. Aqui é que descola bastante. Então, como o Banco Central espera uma economia mais fria neste ano, ele acha que a inflação vai ceder mais e aí, com isso, a economia vai conseguir crescer mais no ano que vem. Já o mercado prevê esse crescimento aqui de 1,57%. E aqui, o principal ponto que o mercado observa, que é o Banco Central falando que vai conseguir levar a inflação de 2022 para a meta. Então, lembrando que a meta para o ano que vem, o teto da meta do ano que vem é de 5%. Então, com isso, o Banco Central ficaria dentro desse limite da meta de inflação para o ano que vem, com a inflação em 3,7%. Já o mercado acha que a inflação vai ficar em 4,12% no ano que vem. Então, um dado importante aqui é que o Banco Central ressalta que existe um grau de incerteza elevado e a gente percebe isso também nas previsões de mercado, que estão muito espalhadas. Então, tem economistas que estão mais otimistas, tem outros que estão mais pessimistas. Eu ia te perguntar isso agora, inclusive. O que faz o BC ser tão otimista para o ano que vem? Pois é, o que faz o BC ser tão otimista é justamente esse esfriamento da economia. Eles falam que nesse ano a economia vai esfriar, eles preveem um esfriamento maior do que o mercado, e para o ano que vem tem alguns motivos que eles citam. Eles falam sobre arrefecimento da pandemia, então com o avanço da vacinação, com a população praticamente toda vacinada, para o ano que vem eles esperam uma retomada mais vigorosa da economia. Eles falam sobre perspectivas positivas para a agropecuária, indústria extrativa, e também falam dos altos níveis de confiança que favorecem o mercado de trabalho. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre trabalho. E aí, Carla, é importante para entender o momento atual, resumindo todos esses dados, questão de meta de inflação, o que o Banco Central espera, se o Banco Central vai conseguir ou não. O importante é mostrar que, neste momento, nós temos um grau de incerteza elevado na economia, então as informações, as previsões, elas acabam se desencontrando do Banco Central com o mercado. Dentro do próprio mercado, existem muitas divergências. Por exemplo, para o ano que vem, tem gente no mercado que prevê um crescimento muito menor do que 1,57%. Tem economistas prevendo, inclusive, crescimento abaixo de 0,5% para o ano que vem. E outros que já veem um crescimento também um pouco mais otimista, ali perto dos 2%. E a chave para tudo isso é essa inflação muito elevada.
passando dos 8% no fim do ano, mas que agora, segundo o último IPCA 15, já atingiu mais de 10% em 12 meses e ainda elevada no ano que vem com um crescimento baixo. Então essa inflação alta, ela está pressionando os juros, com juros mais altos, as pessoas consomem menos, com as pessoas consumindo menos, as empresas produzem menos, contratam menos, isso tem esse efeito de esfriar a economia. Então, alguns economistas eles falam que a notícia boa é que está ruim nesse caso. Então, a notícia boa é que com esses juros subindo e com a inflação subindo, isso tende a fazer o consumo arrefecer e isso, no cenário positivo, vai fazer com que a inflação ceda e a economia volte para os trilhos. Mas os mais pessimistas apontam o grande risco que nós temos hoje é crise de energia, crise hídrica, essa inflação sair do controle e toda essa convergência para a meta não se concretizar no ano que vem.